Oi, 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 lindeza! Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como superar uma desilusão amorosa, tá bom? Então, se você está me assistindo no replay, já sabe aquele recadinho básico. Pula uns 3, 5 minutinhos aí pra frente, tá? Que eu vou dar as boas-vindas para quem tá entrando ao vivo comigo agora. Oi, amadas, tudo bem? Deixa eu ver quem tá entrando aqui comigo. A Ludi, a Aline, Ju, Vanessinha, Regi. Ó, lindezas, quem tá entrando comigo agora nesse comecinho, por favor, me dá um feedback aí, se você tá conseguindo me ver, me ouvir bem. Meu marido já mandou. Ele foi mais rápido que vocês, aqui ele me ouviu falando, né, que ele tá ali na sala. Beleza, acho que tá todo mundo conseguindo me ver, me ouvir bem, né? Oi, Glei, tudo bem, amada? Show de bola! Vamos entrando, que hoje a gente vai ter um papo bem legal, tá? Tá perfeito, que bom, Lu! Seguinte, lindezas, acho que vocês devem estar vendo aí, né, o título quando entra agora, tem essa função nova do Instagram aí. A gente vai falar sobre como superar uma desilusão amorosa. Tema esse votado por vocês, inclusive... Coloquei uma enquete aqui nos stories, né, sobre esse tema versus o como parar de aceitar migalhas do ex, ou migalha do crush, né, enfim, porque, né, os homens jogam migalhas e a gente aceita. E foi um tema bem pedido também, então tô pensando em fazer na semana que vem, tá? Se vocês quiserem, depois me mandem no direct, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre superar uma desilusão amorosa. E aí, primeiro recadinho da noite é, se você conhece alguém, se você tem uma amiga, uma companheira, uma prima, um irmão, uma mãe, que vai se beneficiar desse conteúdo de alguma forma, chama essa pessoa para vir ao vivo com a gente, tá bom? Vai ser super legal. Tem um aviãozinho aqui embaixo, em algum lugar, acho que aqui, mais ou menos, para você mandar para essa pessoinha para ela vir com a gente, assistir a nossa live. Beleza? E aí, peguem papel e caneta também, porque hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês aqui. Eu vou propor algumas reflexões, vou dar alguns exemplos, né, para ajudar vocês, mas a gente vai fazer os exercícios num nível de profundidade que eu geralmente faço com as minhas alunas, tá bom? Então vocês vão poder fazer as reflexões internas aí, é bom você anotar. Pega papel e caneta porque vai fazer muito sentido na live de hoje. E aí, pra gente começar o nosso papo, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu vou começar a falar, vão começar a surgir coisas na cabecinha de vocês vão começar a ditar aqui e vai virar aquela casa da mãe Joana, né? Então, durante a live, eu vou desativar os comentários pra gente conseguir manter o foco aqui. Quem estiver prestando atenção, conseguir prestar atenção, até para fazer as reflexões internas, né? Nesse momento é importante que você pare e repense tudo aquilo que eu for te perguntar, coloque no papel, porque não tem certo ou errado, tem o seu processo, ao invés de simplesmente ver o que a galera tá falando no chat, isso pode atrapalhar um pouquinho. Então, vou desativar por conta disso, e se você tiver alguma pergunta específica, alguma dúvida que você queira me fazer a respeito do seu processo, sobre o tema da nossa live, bota na caixinha de perguntas aqui embaixo, ó, tem uma caixinha com ponto de interrogação, que ao final da live eu dou uma olhadinha nas perguntas para responder as duvidinhas de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou desativar por enquanto. E aí a gente já se fala. Então olha só, vamos começar falando um pouquinho sobre superar uma desilusão amorosa. Eu até escolhi a dedo a palavra desilusão. A gente poderia falar decepção, rejeição, palavras com um significado parecido, né? Mas por que eu escolhi usar a palavra desilusão? Porque se a gente for tirar o des, tem a palavra ilusão. Ou seja, só se desilude quem se iludiu de alguma forma. E não estamos completamente imunes a uma desilusão. Entretanto, todavia, existem alguns passos que a gente pode tomar que eu vou explicar para vocês quais são ao final da live, para minimizar o estrago de uma desilusão ou evitar cair em tantas desilusões assim, né? Nem tão grandes assim. A primeira coisa que eu quero que você pense um pouquinho não sei o que você está passando aí, se você terminou um relacionamento de longa data, 5, 10, 15 anos com o mesmo parceiro, se você estava saindo com carinha, de repente estava esperando um monte de coisas que não aconteceram e você ficou super triste, super arrasada, porque as coisas pareciam estar caminhando bem, de repente não caminharam, né? Enfim, mas perceba que de alguma forma, quando você
estava nessa relação, você criou uma projeção na sua cabeça. Você idealizou a imagem desse Joãozinho de acordo com aquilo que você queria que ele fosse, de acordo com a pessoa que você queria que ele representasse para te entregar aquilo que você queria de uma relação. E essa projeção todo mundo cria um pouquinho, mas tem gente que viaja na maionese e cria uma imagem completamente distorcida de quem o outro é. Então, o que muitas pessoas fazem? Vamos supor, vamos falar do seu ex aqui. Quando você conheceu o seu ex, você percebeu que vocês tinham afinidades em comum. Que ele tinha a característica A parecida com você, a característica B, e você se interessou super por isso. E aí você fez uma retrospectiva do seu passado, dos Joãozinhos que você se relacionou, e parou para analisar, mas dentre os que eu já me relacionei, dentre as pessoas que eu já conheci, esse cara é o mais legal, é aquele que tem mais afinidade comigo, é aquele que está mais perto daquilo que eu sempre sonhei. Eu sempre escuto essa frase de vocês. Ele tinha tudo que eu sempre sonhei. Olha só, vamos analisar essa frase. Tudo que eu sempre sonhei. Ou seja, você tem um sonho de encontrar uma pessoa específica com X qualidades. E aí, quando você conhece o seu ex-companheiro, que ele tem a característica A e a característica B, como ele é o mais próximo daquilo que você sempre sonhou, você logo embute nele que ele vai ter também as outras características D, E, F, G, H, características essas que talvez você não saiba ainda, você não validou efetivamente se ele tem. Você não viu em contextos diferentes se ele realmente tinha aquilo. Ou você até tenha visto. Mas como ele tinha A, B, você falou, mas ele tem A e B. A e B é difícil de achar por aí, né? Ele não tem C, talvez. Mas talvez ele tenha, talvez seja só dessa vez. E aí o que acontece? Você não vê ele como ele é. Você está enxergando o outro através daquilo que você quer que ele seja. É como se realmente fosse uma imagem. Você pega o Joãozinho perfeito, o Joãozinho que gosta de música, é o mesmo estilo de música que você, Joãozinho que gosta de cachorro que nem você, Joãozinho que gosta de ir pra academia que nem você. E aí ele tem esses interesses, só que aí na sua cabeça o Joãozinho da sua cabeça, ele tem que ser um cara que gosta de viajar também. E aí você percebe que na vida real não é bem isso, mas você acaba não enxergando a vida real, você continua olhando para o Joãozinho através da sua projeção. É como se você tivesse com uma lente, né? Um outro par de óculos na sua frente, só enxergando aquilo que você quer enxergar. Então você acaba nutrindo essa ilusão cada vez mais. E aqui eu vou fazer algumas perguntas poderosas para você. Pega a sua caneta, pega o seu papel que eu quero que você escreva para você tirar profundidade do exercício de hoje, tá? Para você conseguir internalizar, para você perceber como isso que eu estou falando é verdade. Seguinte, vamos começar do começo. Eu quero que você anote aí no seu papel, primeira perguntinha, né? O que você esperava desse relacionamento? Que você se desiludiu, dessa relação, dessa pessoa. Faça uma lista de todas as coisas que você esperava. Eu esperava respeito, eu esperava comprometimento, eu esperava responsabilidade, eu esperava empatia, eu esperava carinho, eu esperava... E aí você pode esmiuçar. Eu esperava que ele me chamasse para sair no sábado à noite. Eu esperava que ele estivesse comigo nos momentos difíceis, onde eu estava, passando por uma crise do trabalho. Tudo aquilo que você esperava. Faz essa lista. Você pode começar a fazer agora, você pode dar continuidade depois. Aí a segunda perguntinha é... Aliás, eu não coloquei número aqui, mas tudo bem. Depois, a próxima perguntinha é... Por que você esperava tudo isso? Esse porquê, ele tem o intuito da gente entender quais são os benefícios que estão por trás dessas expectativas que você criou, né? Então, por exemplo, e aí reflete, o que você ganharia com isso, assim, né? Uma coisa que pode acontecer é que muitas vezes você espera que o outro te dê carinho, você espera que o outro te acolha, você espera que o outro esteja do seu lado, como uma forma, o benefício que você colhe nessa jogada é transferir a responsabilidade de sentir coisas boas, de sentir sentimentos agradáveis e de te fazer feliz para o outro.
Quando você transfere isso para o outro, você não precisa se esforçar tão ativamente assim. E se tudo der errado, você tem alguém para culpar. Isso é tão poderoso que na última sessão de mentoria com as minhas alunas do Reconstrua, uma das meninas comentou assim: eu tô muito machucada, estava muito machucada, porque eu acho que ele destruiu a minha vida quando ele terminou comigo. Ela usou essa palavra, destruiu a minha vida. E eu até questionei: nossa, amada, mas o que tem por trás desse relacionamento, desse término? Ele te traiu? Ele abusou de você? E ela falou: não teve abuso, não teve traição. Na verdade, a gente se dava super bem, só que teve um momento que a gente acabou caindo meio que na amizade. E as coisas, né, acho que foram 10, 15 anos de relacionamento mais ou menos. A gente acabou caindo numa amizade, ficou muito assim, fraterno, né, uma relação fraterna. E ele falou que ele não queria mais, que ele queria viver coisas novas, enfim, foi aí que ele terminou o relacionamento. Se a gente for parar pra pensar, as pessoas têm direito de ir e vir, certo? Se ele não tá feliz nessa relação, por que ele não tem o direito de sair da relação? Ele tem esse direito, porque ele tá buscando a felicidade dele. O ponto que essa aluna fez ali, que eu até levei para ela, ela estava transferindo a responsabilidade pela felicidade dela para ele. E aí, ele não podia buscar a própria felicidade no ponto de vista dela, inconsciente, tá bom? E eu levei luz para ela e tô trazendo luz para vocês agora. Ele não podia buscar a própria felicidade dele porque ele tinha que fornecer a felicidade dela. Olha a transferência de responsabilidade rolando aí. Vocês percebem? Então, por que você esperava isso? Dei só um exemplo, tá bom? Quero que você internalize aqui os seus motivos e as suas causas. O porquê. Quais os benefícios que você esperava que esse relacionamento com essa pessoa poderia trazer para sua vida. Às vezes a gente espera muito do outro, muito mais do que as pessoas são capazes de nos dar. Muito mais do que um relacionamento pode nos dar. E é por isso que relacionamentos terminam, é por isso que a desilusão acontece. Vamos para a próxima perguntinha. Essa pessoa, esse carinha, ele dava sinais, ele te dava motivos sólidos de que ele estava disposto a te dar tudo isso que você esperava dele lá no comecinho dessa relação? Quais foram os fatos e dados que comprovam que você poderia ter esperado isso dessa pessoa? Porque é muito louco, gente. A gente cria um sonho, infinitas expectativas e nem pergunta para o outro se ele está disposto a nos atender. E nem percebe, além de perguntar. Eu acho que perguntar é um primeiro nível, né? Mas ele é um nível mais superficial. Porque pessoas falam que amam o tempo todo, né? Como se fosse bom dia, ai, te amo, faço tudo por você, gosto muito de você, mas no final, vamos ver, a pessoa trai, né? Então, assim, falar é no primeiro nível, mais superficial. Mas mais do que falar, fazer. Então, o que esse cara, ele fazia? Quais eram os comportamentos, atitudes, né? E realmente os dados, né, que apresentavam ali as situações que te mostravam que você podia esperar o que você esperava dele. E aí tem um meme muito legal aqui no Instagram, eu vou ver se eu acho depois para colocar para vocês, poderia até ter procurado e colocado aqui, né? Mas que é assim, é uma menina que ela tá cultivando uma horta. E aí ela tá plantando florzinhas assim, tá cultivando e tá crescendo, e as flores estão crescendo. E aí chega um cara e fala assim: nossa, o que é isso que você tá cultivando aí? Aí ela olha assim: as minhas expectativas. Aí ela pega o balde de florzinhas, vira pra ele e fala: tô! Joga no colo dele. Pronto, agora as minhas expectativas estão todas sobre você. E aí o cara olha, joga pro alto e sai correndo. Eu acho esse meme muito engraçado, mas ele é muito real, ele é muito fofo. Mas ele traz uma realidade. A gente cria um monte, a gente tem sonhos. A gente cria sonhos, expectativas, projeções. E na ânsia, no desespero de atender logo esses sonhos, a gente acaba se entregando, cultivando esse baú de expectativas uma vida inteira. Mulheres que sonham em casar e ter filhos e constituir família uma vida inteira e joga no colo do outro sem perceber. Primeiro, se o outro tá afim de compartilhar aquelas mesmas expectativas, os mesmos sonhos. Às vezes o seu sonho é casar, às vezes o sonho do outro não é. Só que você não enxerga o outro, você tá tão focada
na sua hortinha, nas suas florzinhas ali, que você não vê os sinais, né? Então responde aí. E se a pessoa dava sinais, mostrava realmente comportamentos, dados, fatos, a forma como te tratava? Ou será que não? Ou será que, na verdade, ele tinha a característica A e B lá, e você achou que deveria ter C, D, E, F, G, H, porque afinal ele era o mais próximo de tudo aquilo que você havia sonhado? Responde aí. Próxima perguntinha. Essa pessoa, esse carinha, ele tinha condições de te dar tudo aquilo, além de no começo ele ter dado os sinais? Será que ele realmente tinha condições? E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês sobre essa questão de condição. Muitas vezes a gente tá com uma autoestima merda, né? Estamos muito carentes e queremos uma pessoa quase que o tempo todo ali pra gente, pra nos validar. Um cara que fale o tempo todo que eu sou bonita, que eu sou incrível, que quer estar comigo quase 24 horas por dia, porque senão eu não me sinto amada. Teve uma mentorada minha, uma vez que ela tava num relacionamento, eles moravam juntos, só que ela tinha tanta insegurança que se ele sentava no sofá e não pegava na mão dela, ela já começava a pensar que ele não amava mais ela. Eles saíam às vezes com amigos, e aí ele dava mais na frente, estava conversando com um amigo, enfim, porque ele não estava exatamente do lado dela, ela já começava, nossa, mas, eu não sei, tem alguma coisa estranha, acho que ele não gosta mais de mim, e já começava a pirar na batatinha. Então, perceba que muitas vezes aquilo que você quer e espera é inadmissível para outro ser humano te dar, porque você está numa carência absurda, porque você requer muito mais do outro do que o outro tem real disponibilidade para te dar. Então, pode ser por um lado desse. Ou então, uma outra coisa que pode acontecer e aí vou dar um outro exemplo, de uma outra mentorada minha. Às vezes você é uma menina profunda. Às vezes você é uma menina que gosta de conversar, que gosta de saber dos valores do outro, que gosta de interagir, saber um pouco mais da vida, enfim, né? Tem um tempo, inclusive, para conhecer essa pessoa. E o outro não. Então, às vezes você vai querer conversar, querer aprofundar, querer falar de assuntos mais específicos, e o outro cara, e esse cara, né, de repente ele só sabe falar de coisas mais superficiais, ou de sexo, ou de coisas banais, e aí você fica insistindo ali, porque você quer que ele seja como você quer que ele seja, esse cara profundo, mas ele não é, ele às vezes é superficial. Ele não sabe se aprofundar, ele não tem interesse, ele nunca aprendeu a fazer isso na vida dele. Então, esse cara, muitas vezes, ele não tem condição de dar aquilo que você quer, um relacionamento, um comprometimento, ou um continuamento no relacionamento, que nem eu falei dessa aluna que estava 15 anos no relacionamento, o cara resolveu terminar com ela porque eles chegaram no momento de quase serem irmãos, né? Isso muitas vezes, e aí ela falou que ela queria tentar reconstruir o relacionamento. Aconteceu uma coisa muito parecida com uma outra mentorada minha, que ela estava 5 anos com a pessoa, e aí eles casaram. E aí depois de 6 meses, ele pediu o divórcio para ela, porque eles também chegaram no momento de ficarem muito amigos, pouco marido e mulher, era uma coisa muito fraternal, enfim, né? E aí ela, por sua vez, tentou falar várias coisas, né? Não, vamos tentar reconstruir, vamos construir a sexualidade, vamos fazer curso, a gente pode se desenvolver nessa área, ela ali, ó, super aprofundando. E o cara, não dá, não sei o que, não posso, não dá mais pra mim, e não falava a verdade pra ela, por que ele não queria, ele não chegou a falar isso pra ela. Então, olha só, é um cara superficial. A gente até conversando, né, eu perguntei pra ela, isso já tinha acontecido com ele antes? Ela falou, já, num outro relacionamento dele, que ele teve com uma ex-companheira, aconteceu a mesma coisa. Os dois começaram a namorar, depois de um tempo começaram a ficar mais amigos, perderam essa questão da intimidade, eles se traíram, ela ficou com um cara, ele ficou com uma menina e terminaram. O que isso mostra? Que é um cara que tá aqui em cima, ó, não olha para as questões. Por quê? Porque não tem condições. Naquele momento, ele não tem isso, né? Não tem... a gente não consegue aprofundar em piscinas rasas e esse cara, nesse momento, é uma piscina rasa. Então, muitas vezes, você está tentando se aprofundar numa piscina rasa. E esse cara não tem condição de dar aquilo que você quer.
Você é uma menina profunda? Você precisa de pessoas profundas, né? Para mergulharem em você, assim como você quer fazer o mesmo com ele. Então responde essa perguntinha. Próxima. Esse carinha, ao longo do relacionamento, ele demonstrava que ele queria continuar te dando tudo isso? E essa pergunta é diferente da primeira, de ele demonstrou que ele queria te dar. Por quê? Porque começos de relacionamento são um mundo à parte. Seu relacionamento era um mundo no começo, depois dos 2, 3 anos de relacionamento ele virou outra coisa, é outro relacionamento, tá? E aí, talvez no começo ele tenha te dado sinais, mostrado, queria, falou, né? Que nem essa minha aluna que até casou com o menino. No começo era uma coisa. Agora depois, será que continua? Porque as coisas estão em constante transformação. As pessoas estão em constante transformação e depois que os hormônios passam, a gente começa a ver a realidade como ela é. E aí, ele continuou te dando os mesmos sinais ou ele foi parando de dar esses sinais? Ou ele estava cada vez mais para lá do que para cá? Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é a analogia da dança, né? Um relacionamento, ele é como se fosse uma dança. Vocês têm que ficar fazendo os movimentos o tempo inteiro. Então, no começo, é uma dança completamente nova, vocês nunca dançaram juntos. E aí vocês começam a fazer os passos, se sincronizar, é muito gostoso, é novidade. A gente dá a primeira rodada e você fica toda. Só que depois de 2, 3, 5, 10, 15 anos dançando a mesma dança com a mesma pessoa, as coisas tendem a ficar mais desafiadoras. E é aí que a gente tem que parar e investir em novos passos, novas coreografias, né? Porque o parceiro é o mesmo, né? Então você tem que mudar outras coisas. E muitas vezes essa dança para de acontecer. Um dos parceiros não quer mais, um dos parceiros quer realmente trocar de parceiro, ou parar de dançar e encostar no banco, ficar sentado durante um tempo. Então, analisa se ao final desse teu relacionamento, na verdade, esse parceiro ele parou de te dar os sinais que ele dava. Será que ele parou? Será que você percebeu? Ou você não quis perceber? Você percebeu, você sentiu, mas talvez você não quisesse lidar com aquilo. Porque é muito difícil a gente aceitar algo e não fazer nada a respeito. Então eu prefiro fingir que nada está acontecendo. Eu prefiro falar para mim mesma que é só uma fase, que as coisas vão passar. Só que olha só, quando você faz isso, você está cavando a própria cova, digamos assim. Você está criando a sua própria desilusão. É você mesma que cria, porque você não aceita olhar para aquilo que está acontecendo. Da mesma forma como muitas de nós não olhamos para esse cara lá no comecinho do relacionamento para ver quem ele é de verdade, com o seu lado luz e o seu lado sombra, a gente também não quer ver que o outro parou de dançar. E aí a gente entra na questão da ilusão amorosa. Próxima perguntinha. Será que isso que você esperava dessa pessoa, essa listinha que você colocou aí, né? Na verdade, é porque você mesma não sabe se proporcionar ou nunca se proporcionou? Outro exemplo aqui. Vou dar exemplos para ficar mais fácil para vocês. Eu estava numa sessão de mentoria e aí uma das alunas comentou assim pra mim: ai, Gabi, putz, tá fazendo muito sentido pra mim as coisas e tudo mais, mas eu confesso que às vezes eu fico meio assim ainda, me dá umas badzinhas, porque, sei lá, eu passo na frente de uma floricultura, por exemplo, né, e aí eu olho aquele ramalhete de rosas, eu acho lindo, eu fico pensando, nossa, será que eu nunca vou ganhar um ramalhete desse? Essa aluna, inclusive, passou por um relacionamento abusivo e o cara maltratava ela até, assim, nunca que o cara ia dar uma rosa pra ela, sabe? O cara tratava ela muito mal. E aí ela falou, nossa, eu nunca vou ganhar, eu queria tanto ganhar uma rosa de alguém, né? Eu queria tanto me sentir especial. E aí eu virei pra ela e falei assim, mas se você quer ganhar muito uma rosa de alguém, por que você mesma não se dá uma rosa? Por que você não pode se fazer esse mimo? Esse ato de autocuidado com você? Por que você precisa esperar? Tudo bem, a gente pode querer ganhar uma rosa de outra pessoa também. Mas se isso é tão importante pra você, por que você não fez isso primeiro? Antes mesmo de esperar um homem te dar uma rosa? Por que você nunca fez isso pra você se sentir amada por você em primeiro lugar? Ah, ela olhou. Faz sentido, né? Acho que sim. Aí depois, numa outra sessão, ela chegou e comentou, gente, eu fiz isso, eu fui na floricultura
eu comprei um vaso de flores, né? Mandei entregar no meu trabalho pra mim mesma. Botei ele lá do meu computador e aquilo me fez tão bem. Eu olhava porque eu falava, nossa, que delícia. Ela falou, eu senti uma sensação quase de que se eu tivesse ganho de um cara. E eu nunca tinha pensado em fazer isso. Isso me abriu os olhos. E aí isso foi um pequeno gatilho para ela começar a desencadear uma série de outros comportamentos que ela começou a ter na vida dela. Mas às vezes a gente fica falando isso, né? Tipo, às vezes a gente fica depositando no outro algo que nós mesmas não sabemos, nós mesmas não aprendemos e desenvolvemos a fazer conosco. Minha aluna ontem falou a mesma coisa. Ela pegou e falou assim, gente, às vezes eu quero tanto que o outro goste da minha companhia, às vezes eu vou sair com carinho, eu quero tanto ser agradável para ele, mas eu não gosto de ficar comigo mesma, eu não gosto da minha companhia. Não gostava, né? Agora ela tá bem melhor. Mas ela falou assim, na época que ela pensava isso, eu não gosto da minha companhia, então como que eu vou querer que o outro goste de ficar comigo, sendo que eu não me aguento? Por que o outro tem que me aguentar se eu mesma não me aguento? Tá aí uma pergunta incrível para você responder. Será que você não está esperando do outro algo que você que deveria fazer por você? Antes de qualquer coisa? Antes de ganhar uma rosa do outro, você já se deu uma rosa? Você já se deu carinho? Você já se deu aconchego? Você já se deu cafuné? Você já se elogiou? A gente quer muito que o outro fale que ele nos ama, né? Ah, eu te amo, mas e você? Quantas vezes você fala isso pra você? Porque tudo bem o outro falar, mas antes disso eu preciso me falar isso. Eu preciso lidar com... Eu tenho meu relacionamento comigo, né? É como se existissem duas de mim dentro desse corpinho aqui. E essas duas de mim se relacionam. Como que é esse relacionamento? Porque eu falo aqui e olha como isso é muito louco. Ao mesmo tempo que eu falo uma coisa, minha mente já me contradiz, né? Minha mente fala assim, faz isso. Aí depois, não faz porque não sei o que lá. Você tem duas de você dentro de você. E como que essas duas partes se relacionam aí? Então faz essa reflexão. Próxima perguntinha. Se fosse o outro, vocês estão anotando aí, né? Porque eu não vou repetir. Depois vai ficar no IGTV, mas anotem que isso é bem impactante, tá? Se fosse o outro, né? O carinha lá, teu ex, teu crush, enfim. Se fosse o outro que esperasse tudo isso de você, que você espera dele. Você tem sua lista lá, né? Você fez. Se fosse ele que esperasse tudo isso de você, será que você conseguiria dar para ele exatamente isso que você quer que ele te dê? Você saberia dar tudo isso para ele? Fiz um post no meu Instagram hoje sobre ciúme e uma das coisas que eu coloquei lá é que muitas vezes a mulherada não tem ciúme só do cara com outra pessoa. É claro que, gente, existe o ciúme que dá motivo, né? Tipo, você tá com o cara... Aí você pega umas conversinhas do cara no celular, você vê ele flertando com outras mulheres. Isso é outra história, né? É o cara que não tem respeito por você. Efetivamente, ele tá ali contigo, trocando mensagenzinha com outras mulheres. Mas tem aquele ciúme de, tipo, você morrer de insegurança sobre se ele pode se desinteressar por você, sem ele ter efetivamente dado um sinal, né? Mas dele se desinteressar por você porque você não se acha grande coisa, dele se interessar por outra pessoa, dele ser muito gato, dele chamar atenção, dele ser super simpático, dele ser super expansivo. Tem aquele ciúme de repente, você não gostar que ele se divirta sem você. Eu tive uma aluna que tinha muito esse ciúme. Ela teve esse ex dela na época, ele marcou de fazer uma viagem com uns amigos. E ela ficou muito encucada com aquilo. Eu falei, nossa, mas qual que é o problema? Você não confia nele? Não, eu confio. Mas ele vai se divertir lá. E olha o ponto que eu quero chegar. Ela tava muito assim porque iria para uma viagem, ia se divertir. Tudo bem, poderia até pensar nela, mas não ia morrer de sofrer por conta dela. Só que ela ia morrer de sofrer por conta dele. Porque ela não sabia nem o que fazer quando ele ia embora. Na época de relacionamento, ela só vivia para ele. Ela só vivia para aquela vidinha que eles tinham. Então, enquanto ele ia estar se divertindo, ela ia estar mega infeliz, se torturando, contando no relógio os minutos que faltavam para ele voltar. Então, ela morria de ciúme disso, porque quer dizer, ele vai se divertir sem ela. E se ele percebe que ela não é tão interessante assim? E se ele percebe que a vida sem ela pode ser tão boa e acaba deixando ela? E aí ela ficou contando os minutos no relógio lá enquanto ele percebe isso. Então, olha só,
Muitas vezes a gente espera do outro, no caso ela esperava isso dele, algo que ela não poderia fornecer. Porque ela mal conseguia viver sem ele. Ela queria o quê? Que ele ficasse o tempo inteiro ali, vivendo para ela, naquela relação de dependência mórbida. Não dá. Então responde essa pergunta. A próxima perguntinha. Essa aqui é boa. Peraí que eu quase perdi aqui. O que você dava para o outro para que ele pudesse te entregar isso que você queria? Quem você era para ele? Você quer carinho, você quer respeito, você quer responsabilidade, você quer comprometimento, você quer afeto, você quer amor. Você dava tudo isso para ele? Ou você dava cobrança, ou você dava insegurança, ou você dava ciúme descontrolado, ou você dava apontar o dedo na cara dele e falar um monte de coisa, briga, confusão, tensão. Muitas vezes a gente dá uma coisa e espera a outra. Por quê? Se você não dá aquilo que você quer, como que você espera receber a mesma coisa? É difícil, né? Será que você só não queria receber ao invés de dar? Ou então, o que é muito comum, né? Não, eu até quero dar, mas eu primeiro preciso receber. A gente tem essa dinâmica na nossa vida em todas as áreas, se a gente for parar para pensar. Não tem gente que, por exemplo, entra num trabalho ou vai fazer algum tipo de serviço, né? E primeiro a pessoa quer receber. Não funciona assim. Em nenhum lugar, em nenhum tipo de relação. Nem na relação homem e mulher, nem na relação de amigos, nem numa relação de trabalho. Vou dar um exemplo meu aqui para vocês. O que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô dando. Eu tô doando, eu tô gerando valor. Se eu vou receber ou não, se vão ter mais alunas, se eu vou receber feedback positivo de vocês, eu não sei. Vai vir depois. Provavelmente sim, porque quando eu dou, eu recebo. É uma troca. Só que como que eu vou chegar e pedir, vocês podem me elogiar aí, por favor? Vocês podem me mandar alguma coisa? Você pode, né, se tornar minha aluna, enfim, sem doar nada em troca. Você vai olhar pra minha cara e falar, minha filha, nem sei quem você é. Eu não sei se eu posso confiar em você, não sei se isso que você fala é bom ou não, né? Então é exatamente isso. A gente tem que entrar nesse fluxo. E aí quando você entra nesse fluxo, você recebe. É claro que se você tá nesse relacionamento, você doa, se você vira e fala assim, eu sou muito amorosa com ele, eu sou muito paciente. E paciente, eu não digo ficar aguentando para mandar uma conta depois, tá? Isso não é ser paciente, isso é você tá anotando ali para cobrar. A cobrança vai vir de alguma outra forma. Mas assim, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu faço a minha parte, eu sou muito respeitosa, eu respeito, eu tenho comprometimento com ele. Adoro essas mensagens, assim. Teve uma mensagem que eu recebi no direct, eu acho, falando assim, Gabi, eu tenho muitas inseguranças em relação ao meu ex. Alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que ele me traiu, ele vai me trair. Então, acho que eu já vou trair ele, né? Já vou lá e ficar com outra pessoa pra ficarmos quites, pra pagar na mesma moeda. Gata, se você tá ali nesse relacionamento, tá se doando e não tá recebendo em troca, você não fica nessa relação. Porque aí você vai entrar no mesmo nível que ele. Uma aluna minha uma vez, lembrei disso agora que eu tô contando isso. Ela tinha terminado com o Joãozinho lá. E aí, ela queria muito voltar com ele, porque gostava dele, né? Enfim, aquela coisa toda. E ele ficava mandando mensagem pra ela, e aí eles decidiram tentar novamente. Aí chegou um determinado final de semana, eles tinham acabado de voltar, que ele tinha uma festa, né, pra ir com os amigos. E ela tinha um casamento de uma amiga dela. E a festa era importante pros dois, né, de cada um. Então eles combinaram que eles iam se separar, cada um pro seu rolê, e depois eles se encontravam no final de semana seguinte. E aí ela veio pra uma sessão comigo, né, depois desse rolê aí, falando que ela tinha certeza que ele ia ficar com outra pessoa nesse rolê dele. Então ela já queria se garantir ficar com outra pessoa no rolê dela, porque ela não queria sair de corna. Acabou não ficando, mas esse foi o pensamento que ela teve, né? E aí eu virei pra ela e falei, por que você tá nessa relação ainda? Por que você voltou com esse cara? Se é pra ficar na mesma dinâmica que vocês tinham, não faz sentido. Porque você continua desconfiando dele, você não tá doando.
Você não está recebendo, mas você não está doando. Agora, se eu percebo que eu quero doar, mas o outro não tem condições de receber, ou não quer receber, ou não quer me doar de volta, eu saio da relação. Porque senão, gente, é pedir, é assinar o contrato da desilusão ali. Estou aceitando todos os termos de que vou me ferrar e dar com a cara na parede, sendo que você sabe o que está rolando. Ela não confiava nele, por que ela voltou? Aí existe uma parte nossa que fala, não, eu voltei, mas vai ser do meu jeito, né? Porque aí eu não vou sair tão por baixo. Nossa, que bosta de relação, né? Que bosta de relação que não tem confiança, que um trai o outro, não tem vínculo emocional, esquece vínculo emocional, não tem intimidade, não tem acolhimento, um não ajuda o outro a crescer. Isso não é relacionamento, isso é projeto de sofrimento. A gente chama de relacionamento porque é o nome que nós damos, né? Mas não é relacionamento. Relacionamento deveria ser um porto seguro para que as duas pessoas cresçam e confiem umas nas outras, né? Para quando o relacionamento, ele é muito incrível, para quando a corda aperta em algum momento da sua vida, você está com uma crise financeira, uma crise na saúde, uma crise na família, você está passando por altos e baixos na sua vida, você está com depressão, o relacionamento é o porto seguro que te ajuda nesse momento. Que você está ali, você tem um companheiro que te apoia, que te ouve, que te respeita. Se você não tem confiança, se você não tem vínculo, ele tá ali pra quê? Você transar de vez em quando? Então não precisa ter relacionamento. Sai aí na balada, pega um cara e já era, né? Se você não tem confiança no seu parceiro, você não tem nada. E aí o que acontece? Quando uma relação termina, eu vejo muito que as pessoas, elas sempre tentam buscar alguma explicação de alguma forma, né? Tipo, a relação terminou. O que existe de errado comigo? Ou o que existe de errado nele, para a gente ter esse alívio mental. Não foi por conta disso. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso também, né? A gente fica naquela masturbação mental, assim, naquele ali, tentar buscar um alívio mental de qualquer forma, de achar um ponto específico. Então, se eu tivesse falado algo de diferente, se eu tivesse feito um X de diferente, se eu tivesse feito tal coisa, ou não falado assim, ou não falado assado, ou porque o outro que fez tal coisa, e aí esse ponto específico a gente quer achar um motivo único e específico que justifique aquele término. Só que nem sempre você vai conseguir achar um motivo único e específico. Na verdade, o término, assim como um começo de relacionamento, o término, ele não é causado por uma coisa específica, é um conjunto de fatores. Não, que definitivamente não tem a ver com a aparência, tá? Algumas mulheres às vezes olham e falam, não, porque eu engordei e aí de repente não fiquei mais tão atraente. Gata, a sua aparência é o último dos fatores que leva a um término, tá? É muito mais um conjunto de coisas que mostram assim que a sua personalidade, o seu modo de viver a sua vida, o seu estilo de vida, e aí o dele também, comportamentos, atitudes, pensamentos, crenças, valores, princípios de vida, missão de vida, uma visão para onde você quer caminhar e momento de vida, principalmente. É tudo isso em conjunto, nas mais variáveis nuances que vai fazer uma pessoa se desinteressar ou não. Muitas vezes você continua sendo exatamente a mesma mulher que você era e ele o mesmo cara, só que as mudanças elas vão acontecendo de uma forma muito gradual, né? Então não é de uma hora para outra. Vocês começaram um relacionamento aqui ele terminou. Parece que vocês são exatamente a mesma pessoa, só que ao longo desse processo, pequenas mudanças vão acontecendo dia após dia. Hoje o seu dia pode parecer exatamente igual ao de ontem, mas não é. Não é exatamente igual, as coisas começam a mudar e pequenas chavinhas vão virando e vão se encavalando. É como se fosse um quebra-cabeça, digamos assim, a cada dia que passa, a gente vai achando uma nova peça do quebra-cabeça e colocando. Se você olhar no curto prazo, uma semana para outra, um mês para o outro, parece que não mudou muita coisa, assim. Uma pecinha a mais, uma pecinha a menos. O quebra-cabeça tem, sei lá, 5.000 peças, 10.000 peças. Pensa no maior quebra-cabeça que você já imaginou aí. Então, uma pecinha a mais, uma pecinha a menos não vai fazer diferença. Agora, no final de 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, faz muita diferença. E isso vai mudando internamente nas pessoas. Então, quando ele começou a se relacionar com você, ele buscava um tipo de coisa na vida dele. Ele estava num momento de vida.
no momento de vida que ele estava saindo de um outro relacionamento, e aí queria ter aquela sensação de intimidade que ele teve, e aí conheceu você, achou você bacana. Ele estava no momento de vida de querer sossegar, de repente curtiu muito a vida de solteiro, ou ele estava deixando as coisas levarem, te conheceu, te achou legal e começou, mas aí ao longo do tempo as coisas foram mudando, as pecinhas do quebra-cabeça começaram a ser encaixadas, tá sempre, né, desde que você nasceu, tá encaixando pecinha lá. E aí, só que de repente ele começou a ver que a figura que estava montando aquele quebra-cabeça estava diferente, estava mandando ele para outro lado, porque ele queria montar o quebra-cabeça dali, ó, não aqui que ele estava montando ali. E aí ele percebe que não faz mais sentido para este momento de vida ele continuar com você. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com você, poderia e já aconteceu provavelmente com você. Você também já rejeitou outras pessoas. Você talvez já tenha terminado algum tipo de relacionamento na sua vida, né? Uma pegada, um crush, um namoro, ou de repente não ter aceitado sair com uma determinada pessoa. Tá tudo bem, porque são as pessoas que mudam o tempo inteiro. Não significa que você é uma pessoa horrível ou que você não é mais interessante. Tanto é que esse parceiro, nesse momento de vida, talvez não tenha visto mais sentido em continuar um relacionamento com você. Mas tenha certeza que muitos outros querem e desejam estar, porque estão no mesmo momento de vida que você está. Assim como outras pessoas estão no mesmo momento de vida dele, de repente de curtição, de querer sair, viajar e pegar geral, sei lá, né? Tô dando uns exemplos assim. Só que o fato é que pessoas mudam e momentos mudam o tempo inteiro, para o resto de nossas vidas. E quanto mais a gente quiser prender as coisas, deixar as coisas estáveis e imutáveis e ter garantias, mais a gente vai sofrer. Quanto mais você quiser ter garantia e controle das coisas, mais desilusões na sua vida inteira você vai sofrer. Porque não existe. A garantia absoluta não existe. Nem sempre as coisas vão estar 100% no nosso controle. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a expectativa é a mãe da frustração. Então todas aquelas florzinhas de expectativa que você nutriu, você plantou a sua frustração que você está lidando agora, a sua desilusão. Só que existem sim 3 passos para você conseguir lidar melhor com isso aí. Parar de se desiludir, parar de se iludir, né? E, consequentemente, parar de se desiludir tanto assim. E eu vou dar esses passos para vocês agora. Deixa eu tomar uma aguinha só, tá? Anota aí. Primeiro passo. A gente precisa aprender a criar expectativas mais reais, com base em dados e fatos sólidos, e não nos teus desejos, sonhos e projeções. Então, assim, essa historinha, né, de tô saindo com o Joãozinho, mas não vou criar expectativas. Meu ex me mandou uma mensagem, falou não sei o que lá. Não, mas eu não vou criar expectativas. Gente, isso não existe. Na hora que você falou isso, todas as expectativas já foram criadas na porta dos fundos do seu ego. E você fala aqui, mas o seu ego tá ali, ó, ali atrás, cultivando todas as florzinhas. As expectativas já foram criadas. Porque você fala isso, e aí o Joãozinho não te manda mais mensagem, ou o seu ex some, você se desilude. Então, expectativas foram criadas, não é mesmo? Então, a solução não é a gente não criar nada, mas é a gente equalizar. Peraí, meu ex me mandou uma mensagem, falou XPTO lá. Eu já acho que ele quer voltar e que ele me ama e que a gente vai ficar juntos. Essa é a minha projeção, esse é meu sonho, né, de consumo. Vamos para dados e fatos. Aonde nessa mensagem dele ele deixou claro que ele quer voltar a casar comigo e ter filhos? Não, nada. Só mandou uma mensagem ali falando que tava com saudade. Saudade implica muita coisa. Saudade pode ser carência, saudade pode ser xixi no poste, que eu costumo falar, que é quando o cara ele tá de boa lá, mas aí você deu uma sumidinha, ele fala, deixa eu só mandar uma mensagem pra ver se ela tá ali ainda. Né, o cachorro fazendo xixi no poste para marcar território, saudade pode ser isso. Então você olha e fala, nossa, não faz sentido, né, eu ficar nutrindo esse mundo de expectativa. Não, botar a expectativa aqui embaixo. Saudade é nada, né, basicamente. E aí você pode até responder e com base nas próximas mensagens você vai equalizando para ver se a expectativa sobe ou desce. Porque só isso não é plausível de criarmos projeções e sonhos, né?
Eu sempre recebo assim, Gabi, naquela caixinha de stories, meu ex tal, o que significa? Meu ex mandou tal coisa, meu ex falou isso, meu ex mandou foto, o que significa? A minha resposta é sempre assim, gata, é impossível a gente fazer uma análise do seu caso com base em um dado. Pensa numa empresa de pesquisa. A empresa de pesquisa quer fazer um diagnóstico lá sobre os hábitos de consumo do refrigerante X. Eles pegam apenas um dado. Eles pegam lá, sei lá, a quantidade de pessoas que bebem refrigerante X. Com um dado, você não chega a lugar nenhum, é uma coisa que nada, né? Então, eles precisam de vários dados. Quantas pessoas compram um refrigerante X, quais mercados elas vão, qual que é a média de idade dessas pessoas, qual que é a frequência de consumo, aonde que elas bebem, se é na rua, se é em casa, se é na festa, qual o preço que elas pagam. Olha a quantidade de dados que nós temos. Aí sim, aí eu consigo fazer uma análise. É a mesma coisa para relacionamento, tá bom? A gente precisa avaliar uma série de coisas para alinhar a nossa expectativa. E aí você com certeza vai conseguir ter expectativas mais reais, consequentemente se frustrar menos aí. Segundo passo, desenvolver a sua habilidade de tolerar a frustração. Por que eu falo isso? Frustração ou desilusão, né? Mas por que eu falo isso? Porque por mais que você equalize, você aprenda a equalizar suas expectativas, enfim, muitas vezes essa expectativa específica pode não acontecer. Às vezes o cara, ele tá mostrando que ele quer ficar com você, que ele tá comprometido, que ele tá indo atrás, tal, mas de repente, do nada, ele some. Então você fala, pô, mas ele tava me dando dados e fatos, né, pra eu gerar essa expectativa, assim, de repente ele some. Porque às vezes ele é bom fingidor. Os manipuladores, os narcisistas e os abusivos, eles são muito bons nisso. Às vezes o cara pode ter traços de psicopatia, de fingir, de ser aquela coisa. O cara veste uma máscara, você fala, meu Deus, todo mundo acreditava que ele era incrível, que não sei o que ele queria ficar comigo e de repente me traiu. Sabe essas histórias assim? Então às vezes o cara é meio psicopata, né? Estamos nesse mundo aqui, essas pessoas existem, então corremos esse risco. E por que eu falo isso? Porque você, claro, consegue mitigar os seus riscos. Então, vamos dizer que se 100% das vezes você se desiludia e se frustrava, você cai para 10%, tá? Porque só nesse primeiro passo aqui você já elimina 90% das suas frustrações. Mas a vida não dá garantias. Nada garante que você não vai se frustrar, que você eventualmente não vai quebrar a cara de vez em quando, né? E o que vai fazer diferença nesse processo é você canalizar essa frustração, essa desilusão de uma forma positiva, aprendendo com ela para você estar cada vez mais preparada. Então, mesmo esse cara que parece o perfeitinho, depois que você sai dessa situação, você olha e fala assim, nossa, deixa eu analisar, peraí, será mesmo, deixa eu caçar na minha mente, será mesmo que ele não deu nenhum indício de que ele era meio estranho? Aí você acha alguma coisa, opa, peraí, achei nos primórdios da minha mente aqui, que na verdade ele tinha um comportamento X meio estranho. Não falava muito das ex, ou tinha uma relação meio estranha com a ex, tá. O que eu faço com isso? Eu aprendo. Eu olho e falo assim, opa, então na próxima relação que eu for entrar, eu vou avaliar esse dado aqui específico melhor. Eu vou aprofundar mais. E isso é um processo contínuo, tá, gente? A gente vai sempre estar aprendendo. Não existe um ponto que você vai chegar, pelo menos nessa encarnação, nesse planeta, que você vai chegar e falar assim, nossa, pronto, aprendi tudo, agora nunca mais eu me frustrar. Nesse dia, quando esse dia chegar, a gente não vai mais precisar encarnar nesse planeta, tá? Então, considere que isso é um aprendizado e uma evolução contínua até o resto dos dias da sua vida. Então, você sempre vai estar aprendendo com essas novas experiências. Por isso que a tolerância à frustração é a habilidade da pessoa de sucesso, em qualquer área, inclusive relacionamento, como a gente não se frustra em relacionamento, né? A pessoa que não tem tolerância à frustração, que não aguenta, é uma pessoa fraca, que vai ficar cada vez mais debilitada, que não vai se permitir viver as coisas boas da vida, porque uma coisa é fato, quanto mais você se fecha, não quer mais se relacionar com o outro, tudo bem, você pode até estar protegida das dores, né? Mas você também está protegida dos amores e das alegrias e das coisas boas. Então você vai morrer em vida. Porque a graça de viver é a gente ter experiência,
né? E de vez em quando quebrar a cara faz sentido. É claro que se você estiver seguindo esses passos aqui, você não vai quebrar a cara de uma forma que você vai morrer junto, né? Tipo, eu lembro que quando o meu relacionamento com o meu quase noivo lá terminou, eu quase morri junto. A minha desilusão foi tão grande que eu fiquei meses e meses e meses estagnada, parecia um vegetal. E demorei muitos anos para sair dessa. E hoje eu sou casada. Eu corro o risco de sofrer uma desilusão? Corro. Eu estou mitigando os riscos o máximo possível, mas eu ainda corro. Só que se essa desilusão voltar a acontecer, se eu voltar a ser abandonada, né, se meu marido não quiser mais ficar comigo, não vai ser uma quebra tão grande que nem quanto eu tive no passado, de jeito nenhum. Porque eu já fiz o passo 1, eu tenho o passo 2 muito bem desenvolvido, porque eu já passei por várias outras quebras de cara aí nesse meu processo, troquei de profissão, tô quebra a cara até hoje o tempo inteiro, então você fica meio baqueada assim, sabe? Tá bom, qual que é o próximo? Tá, quebrei a cara, então é o próximo. Então é bom, é tipo uma musculatura que você vai desenvolvendo dentro de você. E isso você só consegue fazer à medida que você põe a pele em jogo. E cada vez você se frustra menos, cada vez dói menos, então é um processo progressivo, tá? A primeira vez que dói pra caralho, mas depois vai melhorando, né? Até ficar gostosinho ali, porque você tem um aprendizado e consegue melhorar. E cada frustração que você tem, você fala, tudo bem, eu tô um passo mais perto de chegar onde eu quero. Cada frustração com carinha novo, tudo bem, é uma frustração? É, mas isso significa que eu aprendi mais coisas, então eu tô mais perto, tô um passo mais perto de chegar no relacionamento que eu quero viver. Por exemplo, encara dessa forma, tudo é a forma como a gente encara, né? Gente, eu tenho tempo, eu tenho 10 minutos, não sei se nem vai dar tempo de responder pergunta, mas eu respondo depois, tá? E o terceiro passo é aprender a entregar e confiar. Faça a sua parte. Com o aprendizado adquirido das suas frustrações, mas para de tentar controlar o processo inteiro. Você não tem capacidade, você é um ser humano. Você não sabe mais do que Deus, você não tem condições de controlar o teu processo mais do que Deus, você não sabe mais do que Deus o que é melhor para você, aquilo que é melhor para você. Então, sai desse lugar de querer controlar tudo. Você não é nada, você e eu, tá? Nós não somos nada para querer controlar o processo, deixa que Deus faz a parte dele, aprenda a respeitar. Aprenda a confiar, entregar um pouco mais, porque Deus está cuidando de você, o universo, a sua crença, aquilo que você quiser chamar. Existe um pai, uma mãe maravilhosa olhando e cuidando de você. Deixa ele fazer um pouco a parte dele. É bom você quebrar sua cara um pouquinho para aprender a se desenvolver. Não é assim que acontece com a criança? Quando ela começa a andar e cai. Quando você era criança, você caiu, ralou o joelho, você nunca mais quisesse andar, você não estaria andando hoje, né? Que bom que você caiu, chorou, doeu, mas que bom. Graças a isso que você está de pé hoje. E esse é um processo contínuo, porque nós somos crianças ainda. Crianças emocionalmente, crianças espiritualmente. Então a gente precisa sim ralar o joelho para crescer. Faz parte, tá? Fato é que a gente só enxerga aquilo que a gente se permite enxergar. Então, permita-se enxergar e ver a verdade que está além daquilo que você gostaria que fosse. Porque isso vai te poupar muitas desilusões e frustrações. É melhor você encarar uma verdade que vai confrontar o seu ego naquele momento do que ter que encarar ela lá na frente com prejuízos altíssimos. O último exemplo aqui para dar para vocês é de uma mentorada minha, que ela estava saindo com um cara que ela conheceu no aplicativo, e o cara era muito gato, ela estava super encantada com ele, nossa, feliz e tudo mais. Só que aí ele começou a dar uns sinais de que ele era barco furado, e ela trouxe para mim para eu avaliar, né, para eu ajudar ela a analisar. E ela colocava lá uns sinais do tipo, o cara falava muito de sexo, era mais superficial, mandou nude para ela uma vez, entre outras coisas. E eu falei pra ela, amada, olha aqui, olha quantos sinais, uns 10 sinais de que ele era um barco furado. Eu falei, você tá vendo? Principalmente agora, né? Eu estou te falando, eu estou te reafirmando, você está vendo. O que você vai fazer com isso é escolha sua. E ela ficou assim, porque ela falou, mas ele é muito gato, mas ele... Ai, meu Deus, o que eu faço? Tenho atração por ele. Mas ela respirou fundo, falou, não, é verdade. Se eu continuar esse relacionamento, eu corro o risco de me afundar lá na frente. Né? Então, doeu um pouquinho, né, pra ela se afastar do cara lá. Mas assim, doeu um pouquinho, se afastou, né, lidou com aquilo próximo.
Ao invés de repente ela entrar num relacionamento com esse cara, ficar 1, 2 anos com ele e de repente o bagulho ser muito pior lá na frente, né? Então, quanto antes a gente conseguir lidar com aquilo, melhor. Mesmo que você já esteja num relacionamento ou já estivesse 1, 2, 5, 10, 15 anos, mesmo assim 5, 10, 15 anos é melhor do que 20, do que 30. Mesmo que já tenha sido um bom tempo. Assim que você perceber, é importante, é mais saudável para você tomar uma atitude para lidar com aquilo, aquela verdade naquela hora, porque senão o preço que você vai ter que pagar é muito maior, tá bom? Então, amadas, era esse o tema da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Se fez sentido para você, deixa eu saber que você tá aqui comigo até agora, que você gostou, tá bom? Tira um print dessa live, posta nos seus stories, marca o meu nome, compartilha ali um aprendizado, um insight, qualquer coisa que tenha feito sentido pra você, pra eu saber. E aí você me marcando, chega no meu direct, eu reposto aqui pra galera ver e pra eu acompanhar que você tava aqui comigo também, tá? Então eu vou ver agora se vocês têm perguntinhas, ó, lembrando que eu comentei aqui no comecinho da live. Se tem alguma pergunta, se você quer me tirar alguma dúvida a respeito desse tema específico, tem uma caixinha aqui embaixo com um pontinho de interrogação. Clica nele e bota a sua perguntinha ali pra mim, tá bom? Que eu vou dar uma olhadinha agora. A gente tem uns 4 minutos. Talvez dê pra responder alguma perguntinha. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, porque esse negócio é ruim. Tem uma pergunta da Lu aqui, mas eu já respondi, né? Então só vou ler a perguntinha dela aqui. Se ilusões foram expectativas feitas por mim, desilusões também são minha culpa. Sim. Sim, amada, porque só se desilude quem se ilude. Quem não se ilude não vai se desiludir, simplesmente tá ali vivendo o presente. Tem até uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso, que eu vi num vídeo esses dias e que eu achei que fez muito sentido, que é assim, ó, a gente tem uma necessidade muito grande de controle, né? E de querer que as coisas saiam do jeito que a gente sempre quis, sempre sonhou, sempre planejou. Só que se as coisas realmente saíssem exatamente do jeito que a gente quis, do jeito que a gente planejou, o tempo inteiro na nossa vida, a nossa vida ia ser muito chata. A nossa vida ia ser muito tediosa. Porque você planeja e acontece, você planeja e acontece. E aí? O que tem de novo? Por que o ser humano ele gosta tanto de novidade? Por que o ser humano gosta tanto de coisa nova? Não sei se vocês são assim, mas eu, por exemplo, tem um tipo de comida que eu gosto, um lugar específico. Se esse lugar ele lança uma comida diferente, eu já quero ir lá provar. Nossa, é um sabor diferente de alguma coisa. Tem o sabor que eu gosto sempre, mas eu já sei como que é aquele sabor, né? Já provei, é bom, legal, mas assim, né? Por que eu quero provar um sabor diferente? Porque a surpresa que a vida nos traz, ela nutre a nossa alma. Ela faz a vida ser divertida, leve e gostosa. Então, a gente ficar criando expectativas demais em relação a tudo e querer controlar tudo é uma forma de nos amortecer em vida, né? Porque fica chato, fica entediante, não tem mais graça, não tem mais novidade, não tem mais sabor novo para você provar, não tem aquela surpresa daquele relacionamento. Então é importante que a gente viva um pouco essa questão de deixar a vida acontecer também, né? E da vida nos surpreender de formas positivas. Gente, eu tenho 2 minutos. Não sei, acho que não vai dar para responder. Deixa eu ver se tem mais alguma diferente aqui que eu não tenha respondido. Tem algumas que eu já respondi aqui, ó. Por exemplo, como identificar sinais que levariam a uma nova desilusão? Com as perguntinhas que eu propus aqui, você consegue responder. E como controlar as expectativas e não se iludir com esses 3 passos que eu coloquei para vocês aqui. Também você consegue se iludir menos aí nessa jornada, tá bom? Vou finalizar aqui com a perguntinha / comentário da Jane. Gratidão, que bom que você gostou, querida. Gratidão por todo mundo que tá aqui. E é isso, lindezas. Espero vocês na nossa próxima live na semana que vem. Vou ver se eu faço sobre as migalhas do ex ou sobre algum outro tema aí, tá bom? Gratidão, grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa live e até mais. Tchau, tchau.